E a gente começa esta edição falando sobre a grave situação de insegurança no Espírito Santo. Policiais e bombeiros estão sem trabalhar desde a madrugada de sábado. Parentes deles foram para as portas, para a frente dos batalhões, fazer manifestações por melhores salários. E desde então, uma onda de violência se espalhou por vários pontos do estado. 22 pessoas morreram só durante esse fim de semana em cidades da Grande Vitória. André Falcão fala com a gente ao vivo, ele está em Vitória, acompanha toda essa situação desde o início da manhã, né, André? Queria que você contasse pra gente como é que está a situação por aí agora. Bom dia. Bom dia, Raquel. Bom dia, Aline. Bom dia a todos que nos acompanham. Olha, por aqui a situação não está nada fácil. O clima é de total insegurança, em especial para os moradores da Grande Vitória. Os ônibus hoje aqui em Vitória estão até circulando, mas as pessoas estão com medo de sair de casa. Esse protesto de amigos e familiares de policiais militares começou no sábado e, desde então, uma onda de violência se espalhou em vários pontos aqui do Espírito Santo. São mortes, assaltos, lojas que foram saqueadas e depredadas e teve arrastão também. Muitos vídeos, áudios e fotos, alguns falsos, estão circulando pela internet e isso aumenta ainda mais essa sensação de insegurança das pessoas. Eu falo ao vivo em frente ao quartel de Maruípe, que é o principal quartel aqui do Espírito Santo, e daqui a gente repara que os manifestantes ficam bem na porta e por isso os policiais não estão saindo para trabalhar. Por causa desse protesto, algumas prefeituras aqui da região metropolitana até cancelaram a volta às aulas hoje pela manhã. Unidades de saúde da capital, Vitória, também não abriram as portas. Agora pela manhã, o secretário de Segurança do Estado convocou a imprensa e disse que pediu reforço das Forças Armadas ao presidente Michel Temer. O secretário confirmou também que os índices de violência foram bem acima da média neste final de semana aqui no Espírito Santo. Como eu disse, tiveram mortes, assaltos, sequestros, arrastões. O clima ficou bastante complicado por aqui. Durante a entrevista coletiva, logo cedo, por volta das 7 horas da manhã, hoje aqui no Espírito Santo, o secretário de Segurança, o André Garcia, também chamou a atenção, disse que pediu a ilegalidade desse protesto à Justiça e foi atendido. Então, de acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Estado, essa manifestação de amigos e familiares de policiais militares é ilegal. A Justiça disse que é uma manifestação ilegal. Durante a entrevista coletiva, o secretário André Garcia também anunciou a troca no comando da Polícia Militar, devido a esses altos índices de crimes que foram registrados neste final de semana no Espírito Santo com essa paralisação. Bom, como eu disse, o protesto continua, nós estamos ao vivo em frente ao principal quartel da Polícia Militar do Espírito Santo, onde amigos e familiares estão bem na porta, impedindo que os policiais saiam para trabalhar. E essa é a situação de vários outros, quartéis aqui do Espírito Santo, não só na região metropolitana, mas também como no interior do estado. Como eu disse, desde que esse protesto começou no final de semana, na madrugada de sábado, os índices de criminalidade aumentaram consideravelmente aqui no Espírito Santo. Tanto que um amigo meu, o repórter Leandro Tedesco, estava fazendo uma reportagem e do nada ficou no meio de um tiroteio. Vamos acompanhar. Nesse momento, a rua ali, foi fechada. É a continuação da Norte-Sul, depois da entrada do bairro. Nossa, que susto! André, Aline falando agora aqui de São Paulo, a minha pergunta ia exatamente nessa direção com relação ao real clima de insegurança, né? Porque a gente que não está no Espírito Santo, está aqui em São Paulo, a Raquel no Rio de Janeiro e os demais assinantes da Globo News, a gente não tem uma dimensão muito clara do quanto é esse medo, né? O tamanho desse medo, o quanto da cidade voltou a funcionar normalmente em Vitória, por exemplo, onde as aulas foram suspensas na rede municipal. Queria que você tentasse descrever, passasse pra gente um pouquinho como é que tá o clima na cidade de fato. A gente vê aí que os carros estão trafegando normalmente, quer dizer, o comércio está abrindo. Queria que você desse uma dimensão pra gente do que está acontecendo aí neste momento, porque a gente fica na dúvida do quanto esse medo está presente nas ruas neste momento, né?
Olha, o clima é verdadeiro de terror, as pessoas estão se sentindo muito inseguras aqui na região metropolitana, em especial na região metropolitana de Vitória. Você falou bem sobre a questão do trânsito. O trânsito está fluindo normal por aqui, a gente percebe que tem muitos carros, mas poucos ônibus rodando. Os ônibus estão circulando, mas como eu disse, as pessoas estão com medo de sair de casa. As escolas por aqui, por exemplo, em Vitória, na capital, as aulas que começariam hoje foram suspensas. As unidades de saúde, por exemplo, não estão funcionando e vamos lembrar que o Espírito Santo está vivendo essa insegurança também em relação à febre amarela. Então hoje aqui no Espírito Santo, em especial na capital Vitória, a vacinação contra a febre amarela foi suspensa. Daqui do quartel de Maruípe mesmo, que é o quartel, como eu disse, é o principal quartel da Polícia Militar do Espírito Santo, vão chegando muitas informações, por exemplo, saques agora pela manhã em lojas de municípios próximos daqui. Muitas lojas, hoje não abriram. Polos comerciais, polos de confecção também não abriram as portas. Essa insegurança fica um pouco mais acentuada por informações falsas que estão circulando pela internet, através de vídeo, áudios, fotos. Muitas informações não são falsas, outras não. Vídeos que chegam, por exemplo, de correria em shopping, por causa de arrastões nas praias, nas ruas também, lojas sendo saqueadas, depredadas. Então o clima é de muita insegurança aqui no Espírito Santo. Nós vemos agora o trânsito fluindo normalmente, mas desde então, cheguei aqui por volta de 6 horas da manhã, passaram poucos ônibus por aqui. Então os ônibus também estão circulando com pouca frequência. Os ônibus que passam, alguns estão lotados, vai passar até agora um aqui na minha frente. A gente repara que o ônibus, pelo menos agora, né, claro, no meio da manhã, o ônibus está vazio. As pessoas estão realmente com medo de sair nas ruas por causa da falta de policiais. Não tem policiais mesmo circulando pelas ruas da Grande Vitória. A gente acompanha, por exemplo, muitas prefeituras aqui da Grande Vitória têm guarda municipal. Os guardas, sim, estão nas ruas trabalhando, mas os policiais não. E isso fortalece ainda mais essa sensação de insegurança do capixaba. Está sendo complicado por aqui, viu? Volto com vocês aí no estúdio.